Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O Vasco da Gama foi surpreendido nesta segunda-feira com uma decisão da FIFA que resultou na imposição de um transfer ban, ou seja, o clube está proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferências consecutivas. A medida foi tomada devido a uma dívida que o time carioca possui com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson, em janeiro de 2023. A punição chega em um momento delicado, quando o clube atravessa um processo de recuperação judicial, o que agrava ainda mais a situação financeira e limita suas opções para reforçar o elenco. A decisão da FIFA gerou uma onda de preocupação entre os torcedores, que temem o impacto dessa sanção nas próximas temporadas. O valor da dívida com o Nantes gira em torno de 3,9 milhões de euros, o equivalente a R/cifrão 24,7 milhões, segundo documentos entregues pelo clube à Justiça durante o processo de recuperação judicial. Esse valor se refere à compra dos direitos econômicos do atacante Adson, que foi contratado por 5 milhões de euros, algo em torno de R/cifrão 26,6 milhões na época, e que com a alta do câmbio, hoje chega a R/cifrão 31,7 milhões. Adson disputou 45 jogos com a camisa do Vasco e marcou 5 gols, mas sua contratação não foi suficiente para evitar que o clube acumulasse esse passivo financeiro. Agora, o time enfrenta não apenas a pressão pela recuperação judicial, mas também pela necessidade de reverter uma decisão que impede qualquer movimentação no mercado. A imposição do transfer ban não impede, no entanto, que o Vasco se manifeste legalmente sobre a situação. O clube já divulgou uma nota oficial garantindo que está tomando todas as medidas jurídicas necessárias para reverter a decisão da FIFA. De acordo com a explicação dada pelo clube, a legislação brasileira de recuperação judicial impede o pagamento de dívidas fora do processo regular, exceto nos casos de jogadores que são considerados credores colaboradores, ou seja, aqueles que têm pendências relacionadas a luvas e premiações. A situação com o Nantes, portanto, não se enquadra nessa exceção, e o clube se vê impossibilitado de quitar a dívida diretamente, o que gerou a penalidade imposta pela entidade máxima do futebol. O impacto dessa decisão, no entanto, não é imediato, já que a janela de transferências encontra-se fechada neste momento. Isso significa que, até o próximo período de negociações, que ocorrerá em breve, o clube ainda terá tempo para tentar reverter a punição ou encontrar alternativas legais para resolver o impasse. A torcida vascaína, no entanto, se vê apreensiva quanto ao futuro do time, que poderá ficar sem reforços durante as próximas 3 janelas de transferências. A imposição de uma sanção tão severa limita as opções da equipe, que pode perder a oportunidade de contratar jogadores necessários para fortalecer seu elenco e competir de maneira mais eficiente nas competições em que participa. O Vasco segue apostando nas vias legais para reverter essa situação, mas a realidade é que a sanção da FIFA coloca mais pressão sobre o clube, que já vive uma fase de reestruturação financeira e esportiva. A recuperação judicial, que foi aceita pela Justiça em fevereiro, foi uma tentativa de organizar as finanças e garantir que o clube sobrevivesse à crise. No entanto, as dificuldades continuam, e o transfer ban se soma a uma série de desafios que a equipe terá que enfrentar. A torcida, por sua vez, continua vigilante e ansiosa, esperando que o clube consiga resolver esse impasse de maneira rápida e eficiente para não comprometer ainda mais o futuro esportivo do Vasco. O Vasco da Gama, tradicional clube do futebol brasileiro, vive uma fase que muitos consideram a morte do bom futebol. Com o impacto da decisão da FIFA que impôs um transfer ban ao clube, a equipe fica impedida de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferências, o que representa um golpe direto em suas chances de se reforçar. A dívida com o Nantes, que ultrapassa R/cifrão 24 milhões, veio à tona como mais um reflexo de uma gestão financeira falha, que agora cobra seu preço no campo. Em um momento já de instabilidade, o Vasco vê suas opções limitadas para competir de igual para igual com os demais clubes da Série A, o que coloca em risco a reconstrução do time, que sonhava com um futuro mais promissor. O cenário se torna ainda mais desesperador para a torcida, que vê, diante de seus olhos, o clube perdido entre dívidas impagáveis e um futuro incerto. A imposição do transfer ban pela FIFA evidencia a incapacidade do Vasco em sanar problemas financeiros enquanto tenta recuperar a glória de outros tempos. Se antes a esperança era de que reforços pontuais ajudassem o time a se recuperar em campo, agora essa possibilidade foi retirada, e o clube se vê refém de um processo judicial que não só limita suas ações como também ameaça o próprio coração do Vasco, o futebol. O que resta é a angústia de um torcedor que, enquanto sofre com os erros do passado, se pergunta se o bom futebol algum dia voltará a ser a realidade do gigante da colina. A situação do Vasco se agrava à medida que a recuperação judicial, ao invés de ser uma solução para os problemas financeiros do clube, parece ter se tornado um entrave.
Enquanto o time enfrenta dificuldades dentro de campo, com um elenco já combalido, a imposição do transferban torna-se mais uma barreira. O clube está legalmente impedido de realizar contratações, o que compromete ainda mais a competitividade em uma série repleta de clubes bem estruturados e financeiramente estáveis. E o pior de tudo é que, ao contrário de outras instituições que poderiam negociar diretamente suas dívidas, o Vasco não pode efetuar pagamentos por conta do processo judicial, o que coloca qualquer solução no limbo. O clube, antes um ícone do futebol brasileiro, agora se vê à mercê de um sistema financeiro que o mantém preso em um ciclo de dificuldades. Para a torcida vascaína, a frustração é ainda maior. Eles têm sido testemunhas de um longo período de altos e baixos, de promessas não cumpridas e de campanhas abaixo das expectativas. No entanto, nunca antes o clube pareceu tão distante de se reerguer. O transferban é apenas a ponta do iceberg de uma crise que vai além dos problemas financeiros, afetando também a própria essência do time dentro de campo. O que resta é a sensação de que, enquanto o Vasco luta contra suas dívidas e limitações externas, a chama da grandeza que sempre foi sua marca registrada se apaga aos poucos. A torcida, cada vez mais desiludida, se pergunta se o bom futebol do Vasco voltará algum dia ou se o clube está condenado a viver à sombra do passado glorioso. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. E agora, torcedor vascaíno, como você se sente diante de tudo isso? O que era para ser um momento de reconstrução do Vasco parece estar se transformando em um pesadelo sem fim. O transferban imposto pela FIFA e a impossibilidade de registrar novos jogadores só ampliam a sensação de impotência diante da crise. Afinal, o que pode um clube sem poder contratar, sem oxigenar seu elenco, sem lutar por renovação? Qual é o futuro do Vasco, quando as suas únicas opções parecem ser resistir ou se afundar ainda mais nesse abismo financeiro? A pergunta que fica é, será que estamos vendo o fim do bom futebol no clube, ou há uma luz no fim do túnel? Sabemos que, ao longo dos anos, a torcida vascaína sempre foi um exemplo de paixão, resiliência e apoio incondicional. Mas, em momentos como este, será que a paciência tem limite? O que esperar de um clube que, mesmo com uma enorme torcida, parece cada vez mais distante das vitórias e dos títulos? Os torcedores precisam de respostas, precisam ver ação, não apenas promessas. Como você vê esse cenário, onde a esperança de um time competitivo vai se distanciando cada vez mais? Será que a grandeza do Vasco está apenas na história, ou ainda podemos acreditar em um futuro de glórias? É hora de refletir, torcedor. O que você pensa sobre a administração atual do Vasco? Como encarar essa crise, que se arrasta há tanto tempo, e o impacto disso no futuro do clube? O que a torcida pode fazer para ajudar a mudar o rumo da história e devolver ao Vasco a competitividade e o bom futebol que ele tanto merece? Comente sua opinião e compartilhe suas expectativas para o futuro do clube. O Vasco precisa de todos vocês para reconstruir o que parece perdido, ou será que a era de vitórias e conquistas ficou no passado? Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.